Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, quarto domingo da Páscoa. Já estamos a longos passos, a caminho já do Pentecostes. Eis que neste quarto domingo da Páscoa, também o segundo domingo do mês de maio, que lembramos com todo afeto as nossas mães, as quais desejo muita paz, sabedoria e esta docilidade materna que lhes é própria. A palavra de Deus deste domingo vem nos trazer alguns lembretes fundamentais para a nossa missão. A missão sempre é quando decidimos fazer os passos de Jesus ou seguir os seus passos, devemos ter consciência de que iremos encontrar muitos desafios. Não foi diferente com a igreja primitiva, e é isto que nós iremos meditar logo nesta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Hoje estamos no capítulo 13, a partir do versículo 14. E aí nós vimos nesta leitura, iremos meditar, Paulo e Barnabé, que agora formam esta dupla muito fervorosa e que irá ser uma dupla muito eficiente no anúncio e na propagação do Evangelho. Esta dupla agora decide deixar Jerusalém e parte para a Antioquia da Psídia, ali onde por primeiro irá usar o nome de cristãos, por exemplo, aqueles que seguem Jesus. Paulo e Barnabé, portanto, que estavam a serviço dos judeus, especialmente os cristãos que vinham do judaísmo, agora percebe uma certa resistência ou ciúme da parte dos cristãos vindo do judaísmo. Ciúme porque percebe que Paulo e Barnabé estão prontos a se dirigir também a um outro grupo, o grupo dos cristãos vindo do paganismo. Ou seja, estão se inclinados a ir ao encontro dos pagãos. E isto causa uma certa inveja da parte dos judeus. Ou seja, diz o texto que aos sábados Paulo e Barnabé vão ao templo, ensina, o seu ensinamento atrai uma grande multidão para si, para Jesus Cristo, e isso também vai causar uma certa inveja da parte dos judeus. Depois se percebe nitidamente que os judeus ficaram cheios de inveja. E aí Paulo se expressa, Paulo e Barnabé, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como vocês rejeitaram e vos considerados indignos da vida eterna, sabeis que agora iremos nos dirigir aos pagãos. E aqui Paulo anuncia esta sua proposta: ir ao encontro do povo pagão. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leve a salvação até os confins da terra. É isso que faz Paulo e Barnabé se tornar cada vez mais comprometido com a missão de levar a palavra de Deus ao povo pagão. Deixar o centro e ir para a periferia. É o convite que a igreja atualmente nos faz, através do Papa Francisco, de que é preciso deixarmos os centros, as sacristias, a nossa igreja, o escritório, e ir ao encontro daqueles que mais precisam, daqueles que estão mais longe da sede. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, com esta decisão de Paulo e Barnabé,
aqueles que estavam em Jerusalém, os judeus especialmente, organizam as pessoas ou motivam algumas pessoas mais remuneradas para ficarem contra Paulo e Barnabé. E é assim que Paulo e Barnabé, percebendo esta armação, sacodem a poeira dos pés e foram, portanto, para a cidade de Icônio, ali onde se propuseram a levar a palavra de Deus, tornar conhecida esta palavra a todos aqueles que ali estavam, que era o povo pagão. Portanto, seguir Jesus Cristo requer renúncia. Seguir Jesus Cristo também vamos ter, nesse caminho, muitas perseguições e aqueles que irão estar contra a proposta de Jesus Cristo. Isso não deve fazer com que desistamos, mas pelo contrário deve ser um alimento para prosseguirmos o chamado que nos faz Deus. O evangelho, caríssimos, que hoje nós meditamos é também João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-la de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós entenderemos esta pequena perícope dentro daquele contexto que Jesus falava ao povo hebreu, especialmente os fariseus, judeus. Este que questionava: até quando irá nos omitir em dizer quem tu és? E Jesus vai dizer: as minhas obras dão testemunho daquilo que eu sou. Só que isto os judeus não engolem, não levam as obras de Jesus como testemunho da sua divindade. Por isso Jesus vai dizer, começando o evangelho de hoje, e aqui se destaca, salta aos nossos olhos esses três verbos importantes: escuta, escutar, conhecer e seguir. É muito importante esses três verbos. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Ora, as minhas obras fazem com que as minhas ovelhas decidam me seguir. Porque as minhas obras dão prova que eu sou Deus, que eu sim sou enviado do Pai, que em mim existe a divindade divina de Deus. Escutam a minha voz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Depois, eu as conheço. Existe uma relação intrínseca entre o pastor e as suas ovelhas. E esta relação é de amizade, é de filiação. Por isso Jesus diz: elas ouvem a minha voz, eu as conheço. E depois, elas me seguem. Não apenas me ouvem, elas fazem o que eu peço, o que eu mando. Elas me seguem, elas obedecem às minhas ordens. Portanto, escutar, conhecer e seguir é o tripé da nossa salvação. É o tripé que nos habilita a sermos verdadeiros filhos de Deus. É o tripé que nos faz discípulos do Senhor. Escuta, conhece, segue. Esta é a atitude do servo e do mestre. Prossegue Jesus. Aquele que conhece, aquele que me conhece, Deus, ele dá a vida, não qualquer vida, a vida eterna para todos. Todos aqueles que seguem a sua voz, que obedecem os seus mandamentos. E ainda, ninguém vai roubar, arrebatar as minhas ovelhas de minha mão.
Se o Pai me confiou, eu dou a minha vida por elas, para que elas não se percam, para que elas não pereçam. É uma proposta de amor que nos apresenta Jesus. Finalmente diz Jesus: meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos. Depois, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ninguém roubará as minhas ovelhas de minha mão. Aqui elas estão seguras. Aqui ninguém vai arrebatá-las. Eu e o Pai somos um, diz Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, é suficiente para a nossa oração desta semana, deste 4º domingo da Páscoa, meditar em cima desses 3 verbos. Escutar, o verbo escutar, o verbo conhecer e o verbo seguir. Se nós conseguirmos ouvir a voz de Deus, escutar sua voz, deixar que Deus venha nos conhecer, Ele nos conhece por inteiro. Abramos o nosso coração para que Ele venha ainda mais nos conhecer e nos acolher. Consequentemente, quando ouvimos a sua voz, escutamos sua voz, quando Deus nos conhece por inteiro e Ele nos conhece, isto é fato, nós sim estamos habilitados para seguir a sua voz. Estamos seguros de que junto dele não nos perderemos, de que dele ninguém nos tirará, ninguém nos roubará dele. Porque ele e o Pai é apenas uma realidade. A divindade está intrinsecamente unida em Jesus. Por isso, sejamos cada vez mais apaixonados por este Deus que decide apaixonar-se por cada um de nós. Terminamos o Evangelho com aquilo que nos aguarda, a escatologia, ou seja, a vida em Deus, diz São João no livro do Apocalipse que nós meditamos, quando mostra esta multidão imensa ali diante do trono do Cordeiro. Esta multidão, ela é acolhida, ela senta ali ao redor do Cordeiro. E o Cordeiro não os dispersa, não os expulsa dali, mas o Cordeiro faz com que estas sejam reconduzidas à fonte. Eis então que todos nós, nesse caminho de quem escuta a voz de Deus, nesse caminho de quem tem conhecimento de que Deus nos conhece por inteiro, nesse caminho e certeza de que estamos habilitados a seguir a voz de Deus, no caminho, na reta final do caminho, é certo, o Cordeiro nos aguarda, festivamente nos espera, para nos conduzir à vida e à vida em plenitude. Neste mundo tão cheio de morte, tão cheio de indiferença, neste mundo tão cheio de polaridade, onde a morte parece e a mentira parece ser confundida com a vida e com a verdade, precisamos ser o diferencial. Precisamos manter esta vigilância unida em Deus, de quem escuta, de quem é conhecido por Deus, de quem segue os seus passos. Assim, faremos a diferença neste mundo tão caótico que atualmente estamos vivendo. Que a luz de Deus te alcance. Parabéns, mamães, a todas vocês. Vocês são fundamentais na vida da igreja. Vocês são fontes de luzes neste caminho materno que Deus se revela. Que o Senhor abençoe a todas vocês. E obrigado, mãe, pelo seu papel tão importante na minha vida, na vida de todos nós. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Não esqueça de deixar o seu like em nosso canal do YouTube. Mesmo que você receba pelo WhatsApp, vá lá embaixo do videozinho, tem o endereço, clique lá. E lá tem um lugarzinho, a palavrinha inscreva. Toque lá se você não é inscrito. Toque no dedinho positivo, deixe o seu like.
Compartilhe com seus amigos, peça que eles se inscrevam no canal do Padre Gildenot. E vamos crescer esta família. Façamos com que o Evangelho chegue mais longe e a palavra de Deus possa tocar mais corações. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo Gratidão. ressuscitou, aleluia, venceu a morte com a